E essa história de piloto pagante? Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Siverny e hoje nós vamos conversar sobre essa história de piloto pagante. A pergunta foi enviada pelo Matheus Machado. Ele perguntou o seguinte: Boteco F1, qual foi o piloto com pouca condição financeira que entrou na Fórmula 1? Eu acho que é impossível saber qual foi o piloto com menos condição que conseguiu entrar na Fórmula 1. Então eu decidi falar dessa parada dos pay drivers. Um pay driver, ou piloto pagante, é aquele cara que ao invés de ser pago para correr pelo time, ele que leva dinheiro de alguma empresa ou mesmo da família. Alguém pode fazer isso para ganhar experiência, o exemplo do Niki Lauda, ou simplesmente para curtir um pouco a vida de piloto de Fórmula 1. Palmer. É bem comum ver pilotos pagantes nas categorias de acesso da Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula 3. Até porque, né, gente, como essas categorias têm menos visibilidade, você acaba tendo que levar alguma coisa de financiamento para esses times. Na Fórmula 1 mesmo, no passado, alguns pilotos compravam vaga num time por uma ou duas corridas, por exemplo. A Frank Williams Racing Cars, aliás, tem até um especial sobre a Williams no podcast F1 Brasil, clica aqui em cima para você ouvir. A Frank Williams Racing Cars era a equipe que precedeu a Williams na Fórmula 1. E entre 75 e 76, eles chegaram a ter 10 pilotos diferentes, cara. Olha que zona. Foi aí que a Fórmula 1 decidiu, cara, isso aí tá uma bagunça, a partir de agora a gente vai fazer regras mais restritas para evitar esse entra e sai de piloto. E claro, os times que aceitam pay drivers hoje em dia são times que precisam do dinheiro. A grande questão é que como o piloto traz a grana, muitas vezes ele quer dar pitacos em como vai ser o futuro do time, qual empresa eles vão contratar para fornecer freios, etc, etc. Um exemplo disso foi quando Pedro Paulo Diniz deixou a Forte Corse no final de 95 para ir pilotar pela Ligier. A Forte Corse ficou totalmente sem grana e acabou falindo, fechando as portas no início de 96. Aliás, se você quiser saber mais sobre a Forte Corse, clica aqui no link que você vai para o especial Nanicas do Boteco F1. Curioso é que o pay driver hoje em dia é um estigma de piloto ruim, mas isso nem sempre acontece. Por exemplo, o próprio Pedro Paulo Diniz chegou a ter resultados interessantes, marcar pontos em sua carreira. E mais, alguns pilotos que começaram como pay drivers tornaram-se campeões do mundo. Niki Lauda, Michael Schumacher e Fernando Alonso começaram a carreira como pay drivers. O próprio Lauda chegou a pedir dinheiro emprestado no banco, dando como garantia o seguro de vida, cara. Olha só, a gente vê essa história muito bem contada no filme Rush, No Limite da Emoção do Ron Howard, e também aqui, ó, é só clicar aqui que você vê os 3 vídeos do especial que nós fizemos do Niki Lauda. Hoje nós temos muitos pilotos que mostram talento nas categorias de base e as próprias empresas automobilísticas financiam a carreira do cara. Vale lembrar que o Michael Schumacher foi assim, né? No começo da carreira dele, a Mercedes mandou e colocou grana em cima do garoto. Hoje em dia a gente tem o Esteban Ocon, o Max Verstappen, o Pascal Wehrlein, o Daniel Ricciardo, pilotos que recebem incentivo e são financiados pelas próprias equipes. A tendência, uma opinião pessoal do Sérgio Siverny, eu acredito que os pay drivers ruins, como nós tivemos nos anos 80, vão deixar de existir, porque o cara tem que ter braço para entrar na Fórmula 1. E aí você vai falar com certeza de um cara chamado Lance Stroll. A gente tem que lembrar que o Stroll está no seu primeiro ano de Fórmula 1 e é muito fácil um piloto no seu ano de estreia cometer muitos erros, isso é normal. O problema é quando passa para o segundo ano e comete mais erros ainda. O exemplo do Palmer e do Ericsson. Esses pilotos estão devendo mesmo, parecem não ter muito braço, porque já estão no segundo, o Ericsson está no terceiro, quarto ano. Galera, muito obrigado por ter assistido o Boteco F1. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, porque você não sabe como é importante pra gente, cara.
Quando você dá like no vídeo, isso faz com que o YouTube recomende o vídeo para outros cabeças de gasolina e a nossa comunidade vai crescendo como um todo. E claro, se você está chegando agora, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Tchau, galera!